Bora então resolver alguns exercícios da lista de vetores, né? A gente já fez até o 9 a gente já tinha feito. Vamos fazer aqui o 10. O 10 é legal, é a concatenação de dois vetores de mesmo tamanho. Então vamos pegar aqui um esquema para criar dois vetores de mesmo tamanho e concatenar, gerando um vetor que é a soma do tamanho desses outros dois. Ele chama de PA, PB e PC, né? Então vamos, opa, então vamos à brincadeira, vamos criar um arquivo novo, tá lá um arquivo novo, limpar toda a bagunça, vamos salvar esse cara daqui, é a lista 8, a gente está fazendo lista 8, exercício 10, né? Lista 8, exercício 10, só para confirmar isso. Lista 8, exercício 10. Ele fala para gerar dois vetores PA e PB e o tamanho dele tem que ser, a soma do tamanho desses dois vetores tem que ser o vetor que receberá o resultado. Vou mostrar para vocês de uma forma mais acelerada, né, para a gente não precisar gerar, eu vou escrever os valores, eu vou gerar tudo aleatório, então eu prefiro dessa forma. Então vamos declarar aqui int tamanho, e aí eu vou colocar aqui 5, que vai ser o tamanho do nosso array, segundo foi pedido. A gente tem que declarar, então, array PA do tamanho 5. Então, esse cara aqui igual a new int, e aí a gente vai colocar aqui de tamanho. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para o PB. O PB vai ser igual ao new int de tamanho. E ele fala para a gente criar um vetor C, né? PC new int. E aí você pode usar aqui tamanho vezes 2, ou se não, você pode pegar pa.length, e aí sem abre e fecha parênteses, porque é uma propriedade do array, mais pb.length. Eu vou fazer com os tamanhos para a gente ver como que fica. Mas poderia ser duas vezes o tamanho, ou tamanho mais tamanho, que daria na mesma, né? Então, pa.length, propriedade, não tem abre e fecha parênteses. pb.length. Tá aí. Se você quiser confirmar se isso daqui vai rodar, porque está tudo sendo uma declaração na mesma linha, né? Você compila e dá uma verificada. Ele consegue sim fazer esse esquema, se você for rodar ele não dá problema, porque ele declara esse cara primeiro, ele declara depois esse daqui, e aí você já tem eles declarados, já tem os tamanhos e você pode fazer a soma. Então é o esquema que você poderia juntar aqui sem problema nenhum. Fazer o esquema da geração dos valores, for, vamos gerar esses caras daqui. Ele não tem nenhuma regra de geração, né? Então, int i começando em 0 e menor que o tamanho e mais. Tá aí. Vou fazer aqui o PA na posição de i. Ele vai receber, e aí eu vou gerar aleatório, né? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, um math.random e é um método e vamos gerar aí de 0 a 9, né? Então ele vai gerar de 0 a 9 valores aleatórios aqui e ao mesmo tempo ele vai fazer a mesma coisa gerando para o PB. Então ele vai preencher os dois vetores ao mesmo tempo. Então vai fazer PA e PB com tamanho, nesse caso 5, vai gerar os dois. Feito isso aqui, belezinha, já está tudo certo. Aí vem a brincadeira, né? A gente já tem esses dois vetores. Eu preciso mostrar esses dois vetores, né? Aí vem a brincadeira, vamos mostrar. Para mostrar, obviamente, eu vou precisar de um laço para poder iterar todo mundo. Então, vou usar um laço para iterar todo mundo. E aí a gente vai fazer esse cara, depois a gente vai fazer novamente. Opa, fiz uma vez a mais? Não, tá certo. Esse cara daqui, ele vai ser impresso, e o PB vai ser impresso.
Então, vamos fazer a impressão, fazer aqui um system.out.print, e eu vou imprimir esses elementos, só que eu vou colocar um espaço depois, né? Só para ficar tudo na mesma linha, para a gente poder visualizar. Então, já fiz aqui o esquema da impressão de um, da impressão de outro. Beleza, ele já está imprimindo esses dois. Vou colocar aqui só para a gente saber, né? Vetor A. Tá aí o vetor A. Mesma coisa, só que agora aqui é o vetor B. Eu vou colocar aqui duas puladinhas de linha para separar e a gente vai ver a geração aleatória. Então, compilou, já fez lá, ele gerou o vetor A e o vetor B. Então, já está lá gerado os valores de A e os valores de B. Belezinha, sossegado, bacaninha. Agora que a gente já imprimiu isso aqui, obviamente poderia ter impresso um no outro laço aqui na geração. Já imprimi, eu fiz só para deixar o processo separado para vocês visualizarem. A gente vai repetir o processo agora do laço, né? Só que a gente vai ter um problema no nosso laço. Se a gente fizer um laço desse jeito, então a gente vai fazer aqui a concatenação, né? Vou criar o laço bonitinho. E o que vai acontecer agora nesse laço? Eu preciso falar assim, olha, o primeiro elemento de A vai para a primeira posição do C. O segundo elemento do A vai para a segunda posição do C. O terceiro do A para a terceira do C. Isso daí é fácil, bem tranquilo de fazer. Então, a gente pode falar que o PC, que é o nosso vetor resultante, vai receber o PA e a gente só precisa agora colocar as posições. Esse cara daqui, eles podem seguir o mesmo esquema de indexação. Vai funcionar muito bem. Para a gente visualizar esses caras daqui já no final, o que está acontecendo, eu vou mandar imprimir aqui o vetor C, só para visualizar, né? O vetor C, e aí, C, e aí é o PC ponto seu tamanho, ou tamanho vezes 2. E aqui eu vou mandar imprimir o PC. Só para a gente visualizar esse cara. Olha lá o que está acontecendo, o que esse concatenar aqui está fazendo, né? Rodando, ele está fazendo isso daqui. Então, ele está pegando estes elementos e colocando na primeira metade do vetor. Agora, o que eu preciso fazer? Pegar estes elementos e colocar aqui na segunda metade. Tranquilo, né? Agora só preciso fazer isso. Só que o que acontece? Você tem que imaginar, eles são tamanhos iguais, então o deslocamento é padrão. Eu posso pegar agora e repetir exatamente essa linha para o PB. Só que eu tenho que fazer um deslocamento desse cara. E quanto que ele tem que deslocar? Mais o tamanho, né? Que é o que a gente colocou, que é o 5. Então, ele vai gravar um na posição 0, o outro na posição 5. O outro na posição 1, o outro na posição 6. 2, posição 7. E ele vai fazendo isso daí. No final das contas, compilou, executou, bonitinho, a gente consegue fazer lá a concatenação dos dois valores. Você vê aqui 49865, a segunda parte, está aqui. Tamanhos iguais é a coisa mais tranquila que tem, muito sossegado, ó. Tamanhos iguais não tem problema, né? É muito fácil. O problema está quando a gente começa a lidar com tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes para concatenar, aí você vai ter problema. Sim, terá problema. Então vamos fazer, né, para tamanhos diferentes. Eu não sei se já é o próximo. Tamanhos diferentes é o 12. Já vou fazer lá o 12. Ele fala para fazer com 10 e 5. Eu vou gerar tudo aleatório, beleza? Para ficar mais tranquilo. Então eu vou pegar e fazer esse cara aqui, vai ser o 12. Arquivo, salvar como, vou colocar aqui 12. Então, 12. E aí a gente vai fazer algumas alterações aqui. Agora, eu não tenho um tamanho que eu quero. Né? Eu quero, sei lá, um tamanho máximo. Vou colocar aqui tamanho máximo. Esse cara aqui é um limite de quanto eu vou querer. Eu vou gerar aleatório. Vou gerar aleatório. Então a gente já sabe aqui, ó, int
Vou pegar agora aqui, math.random, e vai multiplicar o tamanho. Só que se eu fizer isso daqui, ele vai gerar números de 0 a 19. Eu posso ter um bendito de um vetor de tamanho 0. Isso não rola, né? Eu vou somar, depois disso daqui, mais um. Mais um. Tá lá. Ele vai gerar aleatório a primeira vez e vai gerar aleatório a segunda vez. E vai resolver. Então, ficou muito bacana agora, ó. Agora ele vai gerar aleatório de 1 a 20, né? Os tamanhos. E ele vai fazer essa brincadeira. Eu não posso mais fazer esse laço do jeito que está aqui. Porque esse laço, do jeito que ele está aqui, eu tenho um problema gritante, né? E qual que é o problema? Eu estou imaginando que os tamanhos são iguais, mas não são. Então ele iria fazer até o tamanho do primeiro que a gente criou, né? Até 20. E ele pode ter menos, pode ter 5, pode ter 1, né? Então não dá para fazer. Esse cara, então, a gente vai ter que dividir ele colocando aqui. Eu vou fazer a geração aqui dentro. E a mesma coisa, esse outro vai lá para baixo, na outra impressão. Nem foi esquematizado fazer separado, né? Imagina se não, né? Tá aqui. Agora a gente está gerando, aqui faz a criação do vetor, só que eu não posso ir até tamanho, eu tenho que ir até o PA ponto seu tamanho. Então a gente vai lá, PA ponto length. E o outro não é até tamanho, é PB ponto length. Beleza, ele vai até o tamanho. E aí resolve. Então, maravilha, essa parte daqui da geração foi joia, já gerou. E o concatenar? Bom, o concatenar deu ruim agora. Por quê? Porque ele vai até onde, né? E aí, assim, até onde? Até onde complicou. Então, tem uma sacada muito boa que eu vou fazer com vocês aqui. Como que eu vou controlar isso daí? Eu vou criar aqui uma variável para a gente, chamada tamanho, vou chamar uma aqui de posição. A posição inicial dos nossos arrays são sempre 0, né? Então, posição começando em 0. E aí eu não vou utilizar i, eu vou utilizar posição, beleza? É isso daí. Então aqui vamos concatenar. Primeiro eu preciso jogar os valores do A para o C. Então a gente vai fazer essa parte primeiro e depois a gente vai fazer o restante. Então isso daqui é tranquilo, porque ele vai do PA ponto seu tamanho. E ele vai fazer esse negócio daqui. E aqui eu vou utilizar uma variável para me ajudar, chamada posição, que é a posição do vetor C. Depois que eu colocar um elemento, eu vou incrementar a posição em 1. Incrementei a posição em 1. E aí eu não zerei a posição. Agora eu vou repetir esse processo. Só que agora eu vou fazer para o vetor B. Esse daqui vai ser o vetor B. E pronto. Está resolvido aí o nosso grande esquema de concatenar vetores de tamanhos diferentes. E ele vai fazer isso aqui numa boa, sossegado. Compilando. Eu esqueci aqui de escrever errado. Math, faltando um T. Pronto. Aí sim. Agora vamos ver. Compilou. Bonitinho. Rodou. E olha lá que legal, vamos visualizar. Eu tenho aqui um vetor que tem 1 e 5. Ele colocou 1 e 5. E logo em seguida o 8, 5, 2, 4. 8, 5, 2, 4. Se eu executar novamente, aí deu, opa, deu um maior aqui, né? Vamos ver. Olha lá, eu tenho 933811018. Está aqui, exatamente igual. Depois, 225498353. Está ali, bonitinho. Maravilha. Eu consegui concatenar com tamanhos diferentes sem problema nenhum. Então, esqueminha aí, eu pego o primeiro vetor, coloco, depois não paro a contagem do nosso resultante, né, do que recebe tudo, e eu continuo colocando os elementos do outro. Então a gente consegue fazer a concatenação de tamanhos diferentes. Você pode brincar de mudar aqui o máximo de tamanho, ele vai fazer as concatenações numa boa. Geração e impressão, concatenação em processos separados, 2 for para fazer a concatenação, do primeiro vetor colocando no resultante,
do segundo vetor, colocando no resultante. Depois eu mando imprimir o resultante. Belezinha, você consegue concatenar. Lembro que parece ser muito simples, muito tranquilo esse processo, mas é muito importante. A gente utiliza esse processo em vários algoritmos bem esquematizados aí, muito famosos, que a gente trabalha no quarto semestre em estrutura de dados. Então, concatenar faz parte, a gente precisa saber. É um dos algoritmos importantes para se estudar. O intercalar, que é o próximo que a gente falaria aqui, o exercício 11, né? Ele segue uma ideia muito similar. Então, se você pegar esse primeiro exercício aqui, o 10, o intercalar é muito mais tranquilo. Imagina dois vetores, então aqui tem, olhando os dedinhos do tio, dois vetores. Você concatenar, você coloca junto. Você intercalar, você vai colocar assim, né? Você vai colocar o primeiro de cada um, então a posição 0 do primeiro, a posição 0 do segundo, a posição 1 do primeiro, a posição 1 do segundo e assim por diante. Você vai colocando nesse esquema. E aí, quando o tamanho é diferente, você vai ter sobra, né? E aí a sobra é o bicho. Imagina lá, você tem 3, e aí no outro você tem 4. E aí você vai pegar e colocar. Se você seguir essa metodologia, você vai ficar aqui, ó, com um buraquinho aqui no meio do caminho. E não pode ter buraquinho no meio do caminho. Você tem que juntar. Então, uma das grandes sacadas para intercalar tamanhos diferentes é você intercala tamanhos iguais e o que é diferente você concatena. Por isso, concatenar vem primeiro para entender, né? Então, é o processo mais interessante que eu poderia falar para vocês nesse momento. Deixo para vocês brincarem, experimentarem fazer a intercalação, muito tranquilo também, bem simples, e aí na próxima aula a gente começa resolvendo a intercalação de tamanhos iguais e depois a gente vê como que a gente faz de tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes, lembre-se, uma das formas mais esquematizada é você concatena o que é de tamanho, você intercala o que é de tamanho igual e o que exceder, o que tiver fora, você vai fazer o quê? Concatenar com o resultante. Simples desse jeito. Bem tranquilo, mas você precisa usar o processo de intercalação, que você vai fazer no exercício 11, e o de concatenação de tamanhos diferentes, que você fez no exercício 12. Então, são os dois processos necessários para fazer a intercalação de tamanhos diferentes. Beleza? Só para ficar aí registrado a forma de resolução desses dois exercícios.